Para dar início aqui nesse olho, eu venho com a lapiseira com grafite 4B, fazendo essas marcações aqui mais escuras dos cílios. Eu gosto de utilizar a lapiseira porque a ponta dela é mais fina e os fios ficam com a ponta mais fina. Nessa parte é muito importante você fazer fio por fio e que a ponta dele termine fina, porque como são pelos, eles não podem ficar muito grosso. Aqui na parte da íris eu continuo com a lapiseira, fazendo todas as partes mais escuras. Nessa parte aqui mais clara eu venho com lápis 2B, fazendo as primeiras marcações da íris. Nessa parte é muito importante você ficar de olho na sua imagem de referência e tentar reproduzir o mais parecido possível. Nessa parte aqui eu vou preenchendo toda essa parte da íris com lápis 2B e aqui são várias camadas. Depois eu volto com a lapiseira novamente fazendo esses cílios da parte de baixo e alguns fios. Volto novamente com lápis 2B para fazer todo esse preenchimento aqui na parte do olho. E aqui tem que tomar muito cuidado para não escurecer muito, como é uma parte mais clara do olho, então você faz a primeira camada bem leve e depois vai escurecendo aos poucos. Com o mesmo lápis 2B, eu vou fazer alguns detalhes aqui dentro da íris, que são mais escuros, então eu venho com o próprio lápis 2B, só que agora com mais força. Essa linha aqui na parte de cima do olho eu marquei com o lápis 4B, só que tem que tomar muito cuidado para não fazer com muita força. Aqui agora eu venho aplicando a primeira camada com lápis 2B, já trabalhando no sombreamento. Agora eu vou usar essa ferramenta que se chama esfuminho para espalhar todo o grafite e penetrar mais no papel. Sempre que você usar o esfuminho numa parte que é mais escura, lembre-se de limpar ele para poder usar numa parte mais clara, senão o grafite antigo vai dar interferência no mais claro. Com o lápis 4B, agora eu venho fortificando mais esses detalhes aqui, que é mais escuro. E no desenho realista é assim, você vai aplicando camada sobre camada até chegar no tom de grafite que você deseja. E que é o mais parecido possível da sua referência. Com a caneta gel branca eu faço esses brilhos aqui na parte do olho. E com a caneta borracha eu faço essas texturas na parte de cima do olho. Nas partes que tem pelos, eu gosto sempre de fazer direto com a lapiseira. Então aqui eu venho com ela fazendo cada fio por fio. Sempre o fio tem que começar fino e terminar fino, principalmente o final dele, porque é o que vai dar a sensação de pelo. Se ficar muito grosso, vai ficar estranho e não vai aparentar ser um pelo.
Nessas partes aqui que o preenchimento é mais escuro, eu faço com lápis 4B. Aí eu vou mesclando entre a lapiseira e o lápis 4B. De volta aqui na parte do sombreamento, eu venho com lápis 2B, fazendo as partes mais escuras. Aí depois, nas próximas camadas, eu já vou vir com lápis 4B, que é um pouquinho mais escuro. Sempre de olho na sua imagem de referência para se atentar onde é mais escuro e onde é mais claro, porque é assim que vai dar a sensação de profundidade e brilho. Aqui eu ainda continuo com lápis 2B fazendo toda essa primeira camada. Vou utilizar um papel higiênico de folha dupla para me auxiliar aqui a esfumar essa grande parte. Eu não faço com esfuminho porque como aqui é uma parte grande, então o papel higiênico espalha com mais rápido e dá a mesma sensação. Agora com lápis 4B, eu vou fazer as partes mais escuras, trabalhando já a segunda camada. Sempre trabalhando com calma a segunda camada e cuidado para não rasurar o papel. Tenta fazer com um pouco mais de força, mas não tanta, senão você vai rasurar o papel. Eu vou deixar o link dessa imagem fixada na descrição do vídeo, caso você queira fazer. Aí me mande lá no Instagram que eu ajudo vocês a fazerem também esse olho. Na parte de baixo, volto com lápis 2B e a mesma sequência do resto do olho. Primeira camada com 2B, aí você passa o papel higiênico para esfumar e depois com 4B fazendo as partes mais escuras. Agora com um pincel eu vou passar em toda a parte do grafite mais escuro, que é para o grafite penetrar mais ainda no papel e ficar
homogêneo, não fica essas marcações, aí o sombreamento fica mais liso. Voltando aqui com a lapiseira, eu vou fazer esses pequenos pelos que vai dar a sensação de mais realismo ainda no desenho. Então, com a ponta dela é fininha, eu venho fazendo esses pelinhos pequenos que tem na sobrancelha e vai dar a sensação de mais realismo ainda no desenho. No desenho realista, a observação é muito importante, então sempre de olho na sua imagem de referência. Aqui eu venho com a caneta borracha fazendo as texturas de pele e alguns brilhos que tem na imagem de referência. Cada detalhe do desenho faz total diferença, então tem que caprichar bastante, não se importar com o tempo que vai demorar e ter paciência. E esse foi o resultado do desenho. Não esquece de se inscrever no canal, deixar uma curtida e comente aí qual a próxima parte que você quer que eu faça e traga aqui como conteúdo. Então, até o próximo vídeo.